Muito boa tarde a todos os irmãos e irmãs que estamos aqui unidos neste evento, um evento cristão, primeiro plano, um evento espírita que pode ter como participação irmãos e irmãos que não sejam espíritas, o que para nós não tem tanta importância. O importante é essa união de todos nós em prol da divulgação do Evangelho. E antes de nós iniciarmos com o seminário propriamente dito, nós gostaríamos, tal como fez a Vivian, que nos alegrou aí com a sua musicalidade de sempre, agradecer a Eliane Isidoro, que nós não conhecemos ainda pessoalmente, mas agradecer a ela a confiança que nos depositou, agradecer a Viviane Matos, né, que atua aí nessa coordenação, na Secretaria da AME de Contagem, agradecer também a nossa irmã do Glacos, a Kênia Eustáquia, que tem servido de ponte, de elo, para nos conectar com várias instituições espíritas que a gente sequer conhecia. E esse papel que a Kênia está fazendo é muito importante, porque nessa era da divulgação espírita pelo meio virtual, nós não ficamos mais contidos num recinto entre paredes. Nós temos aqui uma oportunidade, podemos estar transmitindo para qualquer parte do mundo. Então, mais do que nunca, nós temos que praticar a universalidade do cristianismo, do espiritismo, dos seus princípios, e é importante que o façamos de forma organizada. E quando a gente tem um órgão do movimento espírita como a Aliança Municipal, de Contagem no caso, é sempre uma responsabilidade maior e uma garantia de que a gente está trabalhando num meio sério e que o propósito não é pessoal, o propósito é para todos, alcançar a todos. Vou ler aqui, para começar, para a gente esquentar, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno parágrafo. Diz assim: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propaganda os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Esse texto é muito lindo, ele está no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e a autoria dele é daquele espírito que é um dos grandes autores de O Livro dos Médiuns, o espírito Erasto. Então, convém a todos nós sempre, no intuito de realizarmos a tarefa da exposição espírita, estarmos sempre sintonizados com esses espíritos superiores e com seus ideais. Porque nós temos aqui, neste papel, nesse trabalho, que ser meramente intermediários. Quanto mais nós abafarmos a nossa personalidade e manifestarmos a presença de Deus em nós, nós estaremos brilhando com aquela luz que Jesus nos afirmou que nós possuímos, que nós temos. Então, a nossa apresentação, ela vai se dirigir a, basicamente, três fatias de uma mesma pizza. Serão essas fatias: o público, naturalmente, a instituição espírita, o centro espírita,
e o próprio palestrante. Então, estes três vão passar a ter, após aquilo que nós reunimos para transmitir aos irmãos e às irmãs, possibilidade de ter um olhar mais crítico sobre o trabalho do expositor, sobre o trabalho do palestrante, ou seja, o público a quem ele se dirige, a instituição que o convida e o próprio palestrante, que deve também procurar essa autoavaliação, porque faz parte de suas obrigações buscar o aperfeiçoamento. Então, com isso em mente, nós devemos falar um pouco, então, sobre as nossas responsabilidades, porque o nosso esquema, o esquema que nós estruturamos para esta apresentação, ele vai pressupor que nós vamos discorrer aqui a respeito da preparação, desenvolvimento de uma palestra espírita. E lá no final nós vamos abordar as questões de como isso é feito quando estamos online. Mas precisamos dessa base, que é a base comum para qualquer ambiente, seja ele virtual ou seja ele presencial. Porque se nós iniciarmos a prática virtual hoje, daqui a alguns meses, quando nós estivermos de volta de maneira presencial à casa espírita, nós já saberemos, né? Ou teremos orientações de como devemos nos portar na tribuna, diante do microfone, diante do público. Então vamos falar um pouco a respeito das nossas responsabilidades. Vamos mencionar algumas. Por exemplo, estar sempre aberto ao aprendizado. Aprendizado significa que nós não sabemos tudo ainda, que nós precisamos ter o ouvido atento às críticas, às sugestões, que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos não apenas da nossa própria avaliação nesse trabalho, como também saber ouvir a opinião daqueles que estão e que não estão alinhados conosco. Porque tudo isso vai servir de retorno, né? Usando aquela palavra do inglês, o feedback, a realimentação, para que a gente possa ter critério para saber em que nós precisamos nos esmerar mais, melhorar, né? Aperfeiçoar. Outro ponto importante é que a verdade deve triunfar sempre. Nós devemos evitar abordar temas e assuntos ou dar opiniões sobre aquilo que nós não temos certeza. Uma palestra espírita não se trata da minha opinião pessoal a respeito deste ou daquele assunto. Ela se trata de nós atuarmos como médiuns dos espíritos superiores, médiuns de autores, escritores encarnados e desencarnados que nos legaram, através das páginas espíritas, das páginas cristãs, um ensinamento que nós vamos apenas retransmitir. Então nós vamos depois falar até que ponto a gente vai introduzir as nossas questões pessoais, a nossa maneira de agir. Mas, em geral, o que importa em uma palestra espírita é o que está no livro e não o que está na minha ideia pessoal. Não necessariamente. Então, para que isso seja possível, é absolutamente necessário ler, ou seja, estudar muito como rotina. Deve fazer parte de nossa vida, de nossa vivência, a leitura interessada, a boa leitura de autores que possam trazer utilidade para essa tarefa que eu pretendo assumir. E eu vou aproveitar a leitura, vou fazer anotações, vou marcar os livros, vou indicar onde eu encontrei esse ou aquele assunto, aquele aspecto interessante, para que eu possa usar isso para retransmitir posteriormente. Então eu preciso estudar
e estudar-me. As duas coisas precisam caminhar juntas. E jamais pensar em fazer competição com quem quer que seja. Outros irmãos e irmãs que são expositores espíritas não são nossos competidores. Apenas caminham conosco. Cada um imprime a sua maneira de fazer. Há público para cada um de nós. Então, a única competição que nós devemos admitir é a competição com nós mesmos, visando o aperfeiçoamento. E por causa disso, não devemos nos preocupar em nos tornarmos grandes oradores. Tenhamos um público enorme, que sejamos idolatrados por muitas pessoas, porque, na verdade, isso pode ser um fator perigoso para nós, porque vai indicar um prurido de vaidade, de interesse por trás ou acima daquilo que nós estamos transmitindo, que é eu fazer com que a minha personalidade, a minha personagem terrena, ela seja mais importante do que o conteúdo que eu estou pretendendo transmitir. Então, aquele expositor mais simples, aquele que tem uma plateia mínima de encarnados, porque de desencarnados nós nem ousamos falar, porque são numerosos, ele tem tanto valor quanto aquele que reúne multidões. Então nós devemos realizar o nosso papel com tranquilidade, com sinceridade, com consciência de que nós estamos fazendo o melhor que a gente possa, sem nos interessar quantas pessoas estão nos assistindo. Outra coisa importante, muito importante, nós precisamos lembrar que nós somos convidados. O espaço é sempre da casa espírita. A não ser que eu esteja num ambiente meu, agora a gente pode falar no Instagram, no meu Facebook, no meu canal de YouTube, e estou transmitindo um discurso meu sem nenhum contato com qualquer instituição, se eu estou a convite, então o espaço não é meu. O espaço está sendo cedido temporariamente para mim. Por isso, é muito importante procurar saber o que a instituição deseja de você, de nós, o que ela espera do nosso estudo, quais são os limites das nossas ações, o que eu posso fazer e o que eu não posso ou não devo fazer. Então, isso é importante. Esse alerta serve para nós expositores e serve também para as casas espíritas, para que as instituições, não pensem que, ao convidar um expositor famoso, ele tem direito de fazer aquilo que ele acha que bem entende fazer. É preciso que haja respeito nessa relação. Então, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Se eu sou autor de um livro, ou se eu tenho um site que eu quero divulgar, ou se eu vou participar de um evento onde eu vou ser o palestrante, né, o principal lá do evento, eu só posso divulgar aquilo depois que a instituição me autorizar. Isso é um sinal de respeito e um sinal de parceria, que é importante. Muito bem, então vamos lá. Agora vamos subir um degrau que é fundamental, a preparação do nosso estudo. Eu vou fazer uma palestra, e aí? Existem muitos aspectos que nós podemos abordar a respeito dessa questão. Nós procuramos elencar aqueles principais. Uma frase para que nós possamos sempre guardar, termos em mente. Quanto mais tempo nós despendermos na preparação, maior a chance de êxito. Se eu recebo como proposta, como convite, abordar um tema qualquer, reencarnação, lei de causa e efeito, a parábola dos talentos, um outro tema qualquer, a biografia de alguém. Veja bem, quanto mais tempo antes da minha fala, do momento da minha apresentação, eu já
iniciar a mentalização, a leitura, o preparo, isso vai adubando a minha mente, esse canal mental, vai me ajudar na memória, na organização e também vai ajudar certamente que os espíritos, né, que se ligam a nós nesses momentos, porque nós somos amparados no campo espiritual, eles vão nos ajudar bastante, se a gente se dedicar muito àquele determinado assunto. Então, nada de leitura de véspera, de última hora para fazer a apresentação. Isso seria, a não ser que a gente já tenha bastante conhecimento a respeito, seria uma irresponsabilidade. As fontes de pesquisa bibliográfica para uma boa palestra espírita devem ser oriundas da codificação, Allan Kardec e os espíritos que se comunicaram através da sua organização. Os médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco e outros que nós possamos considerar respeitáveis, médiuns que trouxeram mensagens de espíritos que nos são confiáveis. Nós citamos esses dois apenas para ter referência, mas nós sabemos que há muitos outros médiuns. E podemos também consultar, né, os estudos pela internet. Mas aí a gente põe uma cautelazinha. Opa, cuidado. Cuidado com a internet. Por quê? Porque primeiro nós temos que ter a leitura da codificação. Nós temos que ter a leitura das obras subsidiárias, dos pensamentos dos espíritos superiores, que principalmente se aproximaram de nós através do Chico e do Divaldo, para que a gente conheça o arcabouço, o escopo da doutrina. E aí, quando a gente for ler alguma coisa na internet, nós saibamos diferenciar o joio do trigo. Porque muitas pessoas, por mais tenham boa vontade, escrevem artigos sobre determinados assuntos e colocam coisas que são pensamentos, ideias pessoais que não correspondem à realidade do espiritismo. Se a gente for nesse caminho que nós citamos, nós vamos ganhando cada vez mais maturidade com a doutrina e nós mesmos vamos saber diferenciar o que é certo e o que é duvidoso. Claro que nós sempre podemos e devemos ter contato com irmãos mais experientes que nós que possam nos ajudar nisso aí. Qualquer coisa, se a gente desconfiar, olha, será que isso aqui está correto? Será que eu posso passar essa informação? Então, vejam bem, tudo isso é muito importante, né? A mentalização anterior do tema e a confiabilidade da fonte de pesquisa. A palestra, ela pode ser desenvolvida no convite. Nós podemos ser convidados, por exemplo, a fazer apenas uma leitura e um comentário, como ocorre, às vezes, nos momentos que antecedem a palestra principal da Casa Espírita. Você lê uma questão do Livro dos Espíritos e vai comentar, ou você vai fazer a leitura de uma página, uma mensagem do Emmanuel e vai dar a sua explicação. Então, veja bem, se for isso e não tiver assim um tema designado para nós, você vai falar sobre mediunidade. Não, é você escolher um comentário, eu te der, lê a página tal e comente. É preciso que a gente, ao ler o texto que nós vamos desenvolver, que a gente procure na codificação, procure nesses bons livros que nós citamos, como, por exemplo, Boa Nova, que fala do Evangelho, os livros, né, de Allan Kardec, livros da Joana de Ângeles, livros da irmã Sheila, seja lá o que for, que a gente procure aquele tema daquela mensagem que nós vamos ler, para que nós reunamos mais material em torno daquela mensagem, para enriquecer a nossa fala. Senão, vai acabar o seguinte: eu leio e dou minha opinião, e vou falar o que eu acho. E isso realmente vai fazer com que o nosso estudo fique pobre e a nossa credibilidade fraca. Agora, quando vem a palestra com um tema já especificado, como nós mencionamos, né? Por exemplo, influência dos espíritos em nossas vidas, a cura do cego de nascença. Então, quando vier assim algo bem definido, aí nós temos primeiro a obrigação de estudarmos
o assunto amplamente, buscarmos em várias fontes, organizarmos a informação. E vamos precisar de tempo também para fazer, porque normalmente quando é assim, nos pedem para falar de 40 a 1 hora, né? 40 a 60 minutos. Então é preciso que a gente tenha realmente recursos para que a gente possa desenvolver. Então, de qualquer forma, tudo que for indicado para nós como sendo um objeto de estudo, nós temos que explorar vários ângulos da questão e vamos transmitir o conteúdo do livro e, naturalmente, podemos agregar algo da nossa vivência no cristianismo sobre aquele assunto, evitando, naturalmente, que a gente se destaque. Se nós formos fazer uma abordagem com uma ilustração de um caso que aconteceu, que a gente ficou sabendo, não tem problema. É importante manter anonimato das pessoas. Se for alguma coisa que aconteceu comigo, seria prudente que a gente conte como se fosse com outra pessoa, para que a gente não fique evidenciado. Tem um amigo meu que passou por tal situação assim. Se for algo realmente que trouxer um bom exemplo, uma boa conclusão, um bom motivo para as pessoas fazerem as suas reflexões dentro do tema, naturalmente eu posso explorar. E nós, com relação às passagens bíblicas, por exemplo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A fé remove montanhas. E várias outras passagens, né, como nós citamos o cego de nascença. Que cegueira que é essa? Era só física ou era também uma cegueira espiritual? Então nós devemos começar a aprender a explorar a passagem no seu aspecto literal, histórico, alegórico, metafórico, simbólico. E isso, naturalmente, nos será facilitado dependendo do autor, né, do livro que nós estivermos estudando. Há autores que nos apresentam esses vários aspectos, né, a interpretação ao pé da letra, ela como é feita de acordo com o que aconteceu à época da passagem, né, o fator histórico, e o simbolismo, a alegoria, a metáfora, isso tudo enriquece também a nossa explicação. Muito bem. Os espíritos vão nos apoiar? Sim, os espíritos vão nos apoiar, os espíritos vão apoiar as nossas palestras, vão estar conosco. Mas a gente sabe que o canal mediúnico para que os irmãos do campo maior acessem a nossa mente, toquem o nosso coração, nos ajudem a lembrar, né, no campo da memória, essa ou aquela coisa, isso não acontece por mágica. Nós precisamos ter uma conduta moral na nossa vida pessoal, uma conduta de responsabilidade diante dessa tarefa da palavra, né, para encarnados e desencarnados. Nós precisamos fazer com que eles confiem em nós e se aproximem, e devemos naturalmente ajudá-los. Não adianta a gente estudar pouco e achar que na hora os espíritos vão me intuir e vai dar tudo certo. Eu vou até pedir desculpa se a minha memória estiver meio fraca aqui agora, mas eu me lembrei de um caso do Divaldo Franco com a Joana de Ângeles. Eu acho que está no livro O Semeador de Estrelas. É essa que é a minha dúvida. Livro de autoria da Sueli Caldas Schubert, um livro excelente, em que o Divaldo se preparou mal para uma palestra. Eu acho que eles representaram isso de uma certa maneira no filme sobre a vida do Divaldo, e ele foi realizar a palestra sem ter se preparado, confiando no apoio da Joana. E a Joana teria dito para ele, olha, eu vou te ajudar agora, mas se você fizer isso de uma próxima vez, não será assim. Você não vai contar comigo, porque é sua responsabilidade estudar e saber tudo que você vai falar. Então fica aí de alerta para nós, né? Existe uma diferença entre a gente saber
o assunto e saber passar o conteúdo seguro. Saber passar o conteúdo seguro depende muito da nossa prática, da nossa experiência, da nossa capacidade de convencimento, da nossa credibilidade, da seriedade com que a gente assume o assunto que a gente vai conduzir. E, naturalmente, que o expositor, nós vamos ainda abordar a questão do orador espírita, né? Nós agora estamos falando de uma maneira geral sobre a exposição, os elementos da exposição, e nós vamos explorar daqui um pouco essa questão de como que o orador pode trabalhar para poder envolver mais o público. E uma coisa que é fundamental, não fugir ao tema central. Isso é uma tragédia, eu diria assim. Muitas vezes a casa espírita faz um planejamento doutrinário, ela divide os temas, esse mês vai ser, essa semana vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser isso. Nós temos que respeitar, a gente não sabe, nós estamos sendo convidados para um tema tal. Aí chega na hora de apresentarmos o tema, nós fazemos algumas menções e vamos para outros assuntos e outros aspectos do Espiritismo que nós achamos lindos e maravilhosos e o tema foi para as cucuia, vamos dizer assim. Então nós temos um caso específico que nós acompanhamos, que a gente de uma certa forma até colocou no nosso livro Em Torno do Microfone, que é um companheiro que foi falar sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um estudo que realmente qualquer pessoa que se dignar a fazer vai tomar muito tempo dela, vai ter que ler muito, vai explorar muitas coisas, então é uma coisa, e vai ter que saber transformar esse livro cheio de simbolismos para o público ali em 1 hora, em 50 minutos, sei lá. Então, essa pessoa chegou toda confiante dizendo que recebera um telefonema de um amigo dele falando como é que você teve coragem de assumir esse tema, um tema tão importante, um tema tão desafiador. Ele falou, pois é, mas eu aceitei e tal. Ele contou isso para o público na hora que ele iniciou a palestra dele. E aí ele contou que fez um início a respeito do Apocalipse, da sua origem, etc., da autoria, e fim de papo. A palestra dele ele explorou várias coisas do Espiritismo, não falou nada do Apocalipse, não abordou uma frase do Apocalipse, e aí acabou a palestra. Então, eu não sei como é que ele teve coragem, foi de fazer isso, de fugir, ele nem fugiu, ele não entrou no tema. Então isso é um fato que pode decepcionar o público e decepcionar a casa que o convidou, que está com a expectativa que você explore aquele tema. Outro erro, você recebe um tema para falar e chega e fala assim, olha, infelizmente eu não tive tempo de estudar esse tema, então eu trouxe esse outro aqui para vocês. Isso é uma coisa que seria, digamos, indigna, a não ser que esse expositor tivesse justificado com a casa e a casa aceitar, tudo bem, pode mudar o tema. Fora isso, a nossa responsabilidade é explorar o tema que nos foi confiado. Como é que nós vamos, então, desenvolver uma palestra? Nós podemos pensar em três etapas. Princípio, meio, fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Qualquer mensagem do Emmanuel, naqueles livros, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, Fonte Viva, etc., aqueles livros que trazem interpretações de versículos, maioria do Novo Testamento, funcionam dessa forma. Podem pegar qualquer uma. Tem lá uma introdução do Emmanuel, ele joga o tema, ele faz o desenvolvimento e lá no final, no último parágrafo, ele conclui o assunto que ele estava interpretando. Então é importante que a gente faça isso, introduza, explique para o público do que vai se tratar a exposição,
o que ela vai abordar, qual vai ser a sua abrangência. Depois a gente vai entrando no desenvolvimento, pegando paulatinamente cada tópico que nós selecionamos na organização, na sequência dos fatos, e no final nós fazemos uma conclusão, podemos reprisar algumas coisas e concluímos, para que as pessoas saiam do auditório ou deixem a palestra virtual lembrando do que foi que nós falamos. Porque quando a gente se perde nessa organização, quando a gente dá tiro para todo lado, as pessoas não conseguem fixar. O que foi que ele falou mesmo? Ah, não sei. Ele falou um monte de coisa bonita lá, mas eu não consegui guardar o que foi. Então, o orador, né, ele tem que ser um bom vendedor, ele tem que apresentar o produto dele, que vai ser o conteúdo, de uma forma que atrai a atenção do público, e a organização faz parte disso. Naturalmente, qualquer abordagem pode fazer conexão de um assunto do Evangelho com um tema atual, que pode ajudar também a atrair a atenção do público. E, em geral, durante as apresentações, as pessoas trazem ilustrações, igual essa que eu trouxe há pouco, sobre o orador lá do Apocalipse. Essa ilustração é um material adicional, é uma outra leitura, é um outro caso, é alguma coisa que eu vou puxar uma página, ler um parágrafo e comentar para reforçar aquilo que eu estou defendendo, ou como uma historieta, mas ela deve ser sempre breve e objetiva, e não se tornar a ilustração o principal. Muitas vezes nós vemos irmãos lendo uma página do Emmanuel e na hora da explicação lê outra página do Emmanuel. Então fica difícil do público prestar atenção naquilo que você estava conduzindo, né, o pensamento das pessoas. Então, um certo comedimento com a questão das ilustrações. Muito bem. Outra coisa importante é que a gente faça sempre conceituação e dê referências corretas. Se a gente for citar, isso está em Mateus capítulo tal, versículo tal, nós precisamos saber aquilo antes. Por exemplo, eu fui citar agora o caso do Divaldo e avisei, eu não tenho certeza, eu acho que está no livro Semeador de Estrelas. Eu tenho 90% de certeza que está lá. E mencionei também o filme. Mas é ruim quando nós fazemos citações e não passamos para o público onde que ele encontra aquilo, porque as pessoas precisam ser convidadas a elas mesmas procurarem onde que elas conseguem encontrar aquela passagem novamente. Então a gente sempre deve estar citando que livro que eu usei, qual é a citação, de onde que eu tirei, isso é muito importante. Outra coisa fundamental, meus irmãos, é evitar conteúdo que não seja da doutrina espírita. Nós estamos no meio espírita. A doutrina espírita é pródiga em tudo que a gente puder pensar, na literatura, poesia, música, biografias e textos interpretativos mais profundos. Tudo isso a gente encontra na doutrina espírita. Então, por que eu vou ficar citando elementos de fora da doutrina? Ah, tem uma música da MPB que é maravilhosa sobre esse assunto. Música da MPB pode ser maravilhosa, tem muita coisa que é maravilhosa, mas não é do espiritismo. Às vezes, o autor da música da MPB que eu queria citar a letra, ele não é um bom exemplo cristão na vida pessoal dele. Então, muito cuidado com esse conteúdo que não é espírita, que vem eu vou citar aqui sem que eu seja contra qualquer uma dessas coisas que eu vou mencionar, mas é porque não faz parte da doutrina. Yoga, Reiki, Duin, cromoterapia, ou autores do catolicismo ou do budismo. Isso não faz parte do espiritismo. Nós temos que vender a doutrina espírita. Nós temos que fazer com que as pessoas se aproximem do espiritismo. Não se trata de um proselitismo, de convertê-las, mas é de apresentar um cardápio que elas encontram tudo que é necessário para o seu aprendizado na doutrina, está tudo ali.
Está tudo ali de utilidade. Então não é que seja um grande pecado fazê-lo, mas por que eu vou usar esse recurso, né? Eu queria trazer aqui um pensamento do Leonardo Boff. Não, vamos trazer um pensamento do Emmanuel, do André Luiz, da Joana de Ângeles, do Irmão X. É melhor, né, no nosso meio espírita. Muito bem. A não ser que você tenha sido convidado para a abordagem que expõe a sua experiência profissional, não mencione. Então, nós não devemos contar sobre a nossa vida pessoal. As pessoas não precisam saber o que você é na sua caminhada profissional. Se você, por exemplo, possui um consultório, se você é médico, se você é psicólogo, se você é dentista, se você é engenheiro, que aquilo possa servir na sua experiência para você reforçar a doutrina e não falar de si mesmo e não dizer a respeito das suas experiências nesses ambientes. Porque, a não ser, como nós dissemos, que nós tenhamos sido convidados para que a gente aborde a questão desse jeito, né? Dessa forma. Nós convidamos aqui o médico doutor fulano de tal, ele vai falar sobre homeopatia e espiritismo. Então, ele vai usar o papel dele como médico porque está sendo veladamente colocado dessa maneira. Caso contrário, nós temos que nivelar todos nós, sem que um fique mais destacado que o outro, na apresentação da doutrina espírita para as pessoas. Usar o nosso conhecimento acadêmico apenas como um reforço, uma estrutura mental que nos ajude a organizar a nossa apresentação. Temas delicados. Muito cuidado ao abordar assuntos que envolvam sexo, separação de casais, aborto, divórcio, eutanásia, homossexualidade, os processos de controle de natalidade, como vasectomia, etc. Não são temas proibidos, nunca foram proibidos. É até bom quando a gente encontra um ótimo expositor que consiga abordar esses temas para nós, nos esclarecer. Mas nós precisamos tomar cuidado, se a gente ainda não tem experiência, porque devem ser temas conduzidos por expositores mais seguros, mais experientes na condução do assunto, porque esse tema, por ser delicado, ele pode confundir muitas pessoas. Nós temos, por exemplo, o caso da expositora, que nós ficamos sabendo, que falou 1 hora sobre o aborto, como que o espiritismo é contra o aborto, quais são os impactos do aborto para o reencarnante, para os encarnados, para os envolvidos no processo, para os espíritos envolvidos no campo espiritual. Falou, mas não consolou, não esclareceu, não deu solução para a questão. Então, a hora que ela saiu de dentro do recinto, ela encontrou com uma moça chorando, falou: "O que foi, minha filha?" Ela disse: "A senhora acabou com a minha vida. A senhora me mostrou todos os pontos por que eu fiz tudo errado até hoje." Aí essa expositora nos conta isso reconhecendo que ela usou mal o recurso no espiritismo. Ela falou o ponto de vista da doutrina, mas não apresentou a solução, não apresentou o consolo. Então é preciso que a gente console quem já fez, esclareça quem está em dúvida e previna quem está para fazer as coisas que o espiritismo não recomenda. Vamos falar então agora, vamos começar a falar a respeito do orador, que a oratória é muito mais do que falar em público. É saber falar, é convencer. Isso vai servir para qualquer ambiente, independente de ser espírita ou não, naturalmente. É importante que a gente tenha alguém de confiança nos primeiros momentos nossos, na palavra, né, na palestra, para nos observar e para nos dar retorno sincero de como foi a nossa apresentação. Nós nos recordamos, por exemplo, em nossos primeiros dias no auditório, que nós estávamos tão nervosos
e que nós não percebemos determinado cacoete que a gente estava fazendo. Então, quando acabou a exposição no dia seguinte, tinha um amigo que estava presente a nos assistir, e aí nós perguntamos, e aí, como é que foi? Ele falou, olha, nos últimos 5 minutos você olhou para o relógio umas 20 vezes. Era a preocupação nossa de acabar na hora certa, o estado emocional. Então, ao nos dar esse retorno, ele nos conscientizou que a gente estava passando aquilo para o público. Então, é importante que a gente tenha alguém de confiança e que a gente também saiba ouvir as pessoas que são sinceras e que vão nos mostrar aquilo que muitas vezes a gente preferia não ouvir, mas isso faz parte do nosso aprendizado. A nossa preocupação como oradores não deve ser exibir conhecimento. Não se trata de exibir conhecimento, mas convencer do ensinamento. Convencer que o ensinamento é útil. E uma coisa também que é importantíssimo no nosso meio espírita, porque nós temos ambientes diferenciados, vou citar alguns. A palestra, não no meio virtual, claro, porque aí já fica difícil, mas no meio presencial. Concorda comigo que a gente tem palestra para os jovens, palestra para uma reunião pública genérica, palestra para pessoas assistidas, pessoas mais carentes de rua, que não têm escolaridade, num nível muito elevado, palestras específicas em cursos, que muitas vezes vão ter presença de pessoas já com muito conhecimento. Então, nós precisamos aprender a nos adaptar a cada público. Se eu chego, por exemplo, numa palestra para o público assistido e uso um vocabulário todo cheio de palavras difíceis e complicadas que a gente teria que ficar indo ao dicionário para entender, as pessoas não vão conseguir absorver. Nós não vamos comunicar. A mesma coisa, se eu estou falando para um grupo de jovens, eu preciso levar uma certa dose de jovialidade na comunicação. É preciso estar um pouco mais relaxado, aprender a raciocinar junto com a cabeça do jovem, para poder transmitir o ensinamento. Naturalmente, medo e nervosismo pode provocar bloqueio. Até com a gente falando sozinho no ambiente como eu estou, a gente pode ficar nervoso, pode ficar, ai, será que eu vou lembrar? Como é que eu faço? Será que eu fui bem? Será que... Então, quando eu estou num auditório, que eu olho, se eu olhar para um auditório, por exemplo, e pego uma pessoa fazendo assim, ó, o que vai passar para mim? Que eu me enganei completamente, que eu estou indo muito mal. Então, isso é um feedback. Isso é um feedback. Mas eu não devo temer. Eu preciso procurar ficar relaxado e tranquilo. Em auditório, normalmente, quando a gente está se sentindo um pouco nervoso, o truque é fazer de conta que existe uma fileira de cadeiras atrás da última e a gente fica olhando lá para o fundo como se tivesse alguém prestando atenção em mim. Então eu não estou encarando ninguém. Mas, na verdade, em termos de comunicação, o ideal é o contrário. É que eu olhe para um, olhe para outro, olhe para o outro. Ou seja, eu vou atraindo a atenção das pessoas. É, às vezes, até uma forma de eu coibir pessoas que estão conversando. Pessoas que estão, até, às vezes, até atrapalhando a palestra. Aí você começa a olhar para elas com aquele olhar assim, não é? Você concorda comigo? Então, o gestual é muito importante. E nós vamos falar do gestual aqui no online daqui um pouquinho. Outra coisa que para nós foi um aprendizado, o meu aprendizado pessoal, não se preocupar com quem vai falar depois da sua apresentação. No nosso livro Em Torno do Microfone, eu criei um capítulo intitulado Divaldo vai falar depois. Ou seja, eu vou falar e vem o Divaldo para falar depois. Então, na minha cabeça fica assim, ai meu Deus, o que adianta eu falar? Ninguém vai prestar atenção, porque o que vem depois é muito melhor do que eu. Aí que tá. Não devemos ficar preocupados nem nervosos com isso. A gente deve entender que o nosso público é o nosso público, que nós vamos falar do nosso jeito, da nossa maneira. Vai ter sempre alguém que vai gostar, que vai aproveitar alguma coisa daquilo que nós vamos mencionar.
E outra coisa, jamais deixemos de pensar na plateia desencarnada, que é sempre mais numerosa que a plateia dos encarnados. A questão da memória. Ter memória é sempre vantajoso quando a gente consegue desenvolver um tema longo, complexo de memória, sem precisar consultar textos, é uma maravilha. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? Eu, por exemplo, não consigo. Eu estou aqui falando e estou consultando o material que está projetado num PowerPoint aqui ao lado da minha webcam. Então, veja bem, é importante preparar esse material de apoio, que nós chamamos de bengala, né? Uma bengala é algo que nós apoiamos provisoriamente, até que em certos momentos nós não precisamos da bengala, a gente consegue desenvolver de improviso, que é importante. Então esse material de apoio, ele é importante, ele tem que ser bem preparado, bem organizado para a gente seguir, mas também não devemos nos apegar àquele material, ele deve servir como orientação. Senão eu vou ficar lendo o tempo todo. Eu olho para o público, seja aqui no virtual, ou seja no presencial, eu vou olhar para o público e vou ler. Eu vou olhar para o público e vou ler. E cadê meu comentário? Cadê a minha opinião pessoal? O que eu desenvolvo em cima daquele raciocínio, melhor dizendo? Então é importante que a gente não consulte o tempo todo, mas que a gente use apenas como uma boa referência. Muito bem, agora vamos falar do tempo, o tempo da palestra. O tempo da palestra é o tempo que a instituição combinou conosco, nos passou. Muitas vezes é assim, você pode falar até às 9 horas, mas se precisar você pode ir até 9h15. Pronto, deu uma referência. Você tem que encerrar, me devolver a palavra às 20 horas e 55 minutos, no máximo, porque eu tenho que fazer a prece e o encerramento. Então está definido o limite. Outra coisa, não entregar a palestra muito antes. Está previsto para eu terminar 16 horas. Quando é faltando 20 minutos, encerra o tema na minha cabeça, eu não tenho mais assunto para falar, as minhas anotações não trouxeram mais nada, eu começo a enrolar a palestra, eu vou terminar aqui porque eu não tenho mais nada que dizer. Aí a gente deixa o dirigente em apuros e não é o que foi combinado. Então a gente precisa, com o tempo, a gente precisa se habituar a ir fazer com que a coisa realmente termine no horário. Por isso é importante colecionar material suficiente para cobrir o tempo todo. Isso é muito importante. E também não ficarmos aborrecidos. Se a direção da casa chegar e falar, olha, eu vou precisar cortar 15 minutos da sua fala, porque surgiu aqui um imprevisto e eu vou ter que fazer um anúncio aqui, alguma coisa assim. Perfeitamente. Nós temos que atender os nossos anfitriões. E aí nós vamos adaptar àquela nova situação, fazendo, né, do nosso esquema lá, certas coisas nós vamos pular, não vai dar para falar tudo. Então, isso é um controle muito íntimo que a gente precisa ter. Muitas vezes nós achamos que estamos agradando e que a gente pode ir falando, mas não é bem assim não, sabe? É mais importante a gente ser preciso nessa questão do tempo o máximo possível, a não ser que de antemão a direção da casa nos dê oportunidade, se a gente quiser e puder, de falarmos mais. Com relação à forma da gente se comunicar, existe o método chamado, o tipo chamado professor. O professor é o orador que fala e não preocupa se o que ele está falando está sendo entendido, se as pessoas estão absorvendo, se elas estão gostando. Então, na terminologia da informática, é como se a gente estivesse descarregando o buffer. E eles lá que se virem para entender. Mas existe o orador magnetizador. Aí ele trabalha com a carga emotiva, ele trabalha com o gestual, ele trabalha com o olhar. A Vivian, por exemplo, ao fazer a apresentação dela,
ela fez... e aí, gente, como é que é? Então, isso é a comunicação, é tentando pegar, animar as pessoas. Não estamos dizendo que é assim que vai ser uma palestra espírita. O caso dela era a apresentação artística musical para elevar os ânimos. Nem sempre a casa espírita permite interação com o público. Mas essa carga emocional, falar mais alto, falar mais baixo, dar uma pausa, voltar de repente, fazer um gesto, contar com os dedos, mostrar as coisas, isso faz com que o público volte a atenção. Então, o orador, quando ele é maduro, ele é meio camaleão, ele se adapta ao público, ele se adapta à forma de comunicar, ao gestual, o olhar, a atenção na resposta das pessoas em termos do que elas estão, né, a percepção de como elas estão reagindo, que é mais difícil aqui no virtual, não é? Naturalmente. E se o público sentir que o orador está muito acima, muito douto, muito superior, aí vai só se afastar dele cada vez mais. Então, a gente precisa também saber dosar a carga emocional, né? Choro e riso tem que ser pitada. Rir o tempo todo, ou fazer a plateia rir o tempo todo, ou ficar chorando todas as vezes que tem um caso que provoca emoção, dá uma impressão de desequilíbrio do palestrante. O riso, provocar o riso, não pode ser a tônica do expositor, porque ele pode achar que pode fazer com que ele entenda que essa reação, as pessoas estão gostando da palestra dele, mas na verdade só estão achando engraçado o caso que ele contou. E o conteúdo? Ele conseguiu passar o conteúdo? Então, hilaridade não é proibida, mas ela deve ser uma pitadinha, é uma pitada feita de forma elegante, com um tópico elegante, né? Uma forma assim, ética de usar a hilaridade, para que as pessoas se sintam relaxadas e tal, e prossigam na atenção àquilo que você está ensinando. O ritmo da voz também é importante. Uma leitura, né? Eu vou fazer uma leitura. Se eu pego um texto, por exemplo, do Emmanuel para ler, e leio assim, disparado, parará, 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 eu estou lendo para ficar livre da leitura. Eu não preocupei se as pessoas estão percebendo aquilo que eu estou lendo. Eu quero apenas ficar livre daquilo. Então a leitura, eu preciso fazê-la paulatinamente e dar tempo da pessoa ouvir e digerir. É igual um alimento. Se eu pego um prato de comida e eu vou nas garfadas ali, comendo, eu não aprecio o paladar, a digestão fica difícil. Então é como essa alimentação espiritual. A gente deve passar o alimento espiritual, as palavras, paulatinamente, para as pessoas poderem captar o pensamento, por exemplo, se for uma mensagem do Emmanuel, depois eu volto naquela frase e explico ela com calma. Aí eu tenho certeza que a coisa ficou bem digerida, dita com voz clara, com voz audível, para facilitar a compreensão das pessoas. Se eu faço a leitura rápida, se eu corto as palavras, ainda mais nós mineiros que cortamos o final de todas as palavras do dicionário, né? A gente exagerando um pouco, mas nós fazemos muito isso, né? Adulteramos a língua ao falar. Então é preciso que a gente vá aos poucos aprimorando o nosso português, a nossa verbalização, e que a gente varie o tom da voz para não ficar aquele ritmo constante, que vai provocando sono. Isso é importante, né? A gente treinar em casa, treinar vogal, consoante, pronúncia correta. Eu sempre brincava no curso de expositor que a gente fazia no Glaxo, da conjugação do verbo tagarelar no presente indicativo. Eu tagarelarei, tu tagarelarás. Depois vocês tentem, porque é um trava-língua. Isso faz com que a gente verifique o tanto que nós estamos conseguindo realmente pronunciar corretamente as coisas, né? Muito bem. Uma boa prática, não ficar por baixo no início da nossa fala. Pedir desculpa, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto.
Eu não sei se o meu estudo vai ser suficiente para vocês entenderem. Não, não tem que ficar por baixo, não. Nós temos que fazer o nosso trabalho com tranquilidade, evitar, né, se projetar, falar de si mesmo, falar de você, da sua família, da sua profissão. Ficarmos no anonimato para a gente privilegiar a mensagem cristã e a mensagem espírita. Usarmos a primeira pessoa do plural quando forem ensinamentos morais. Nós, em vez de eu ou de vocês, vocês precisam aprender a perdoar. Já pensou? Eu, uma vez, falando assim amigavelmente para uma amiga nossa, uma colega expositora, ela estava usando a seguinte expressão: tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que até hoje é egoísta. Coisa do tipo. O que ela está dizendo? Eu já não sou, eu já consigo perdoar, mas tem gente que não consegue. Eu não sou egoísta, mas tem gente que é egoísta. Então, muito cuidado. Nós devemos nos colocar no processo do aprendizado, do ensinamento. Jamais criticarmos ou fazermos menções pejorativas a outras pessoas, religiões, instituições. Nunca colocar que o espiritismo é um privilégio. Eu sou privilegiado porque eu conheço o espiritismo. O espiritismo é melhor do que isso ou que aquilo. Isso, na linguagem popular, é um tiro no pé. É um erro doutrinário. Não é assim que Jesus ensinou a lei de Deus para nós. Não fez comparações que nos ferissem o coração. Nos ferisse o coração, né? Então, muito cuidado com esse jeito, né, de transmitir. Abolir palavras com imagens negativas, abolir gírias, abolir chavões impróprios. Um colega fazia palestra e falava pô, toda hora, não sei o que lá, pô. Opa, cuidado. Isso não é elegante, não é? Chavões impróprios, vou fazendo aqui uns exemplos, né? Um amigo, para fazer uma ilustração, contou um caso de um ceguinho. Ora, no espiritismo, um ceguinho é um deficiente visual. É um espírito que está em processo de evolução. Então, muito cuidado com isso. Pedir para as pessoas nos ajudarem a observar cacuetes e repetições, né? Entenderam? Meus irmãos, então, essas palavras que nós repetimos. Apresentar-se ao dirigente com pelo menos 15 minutos de antecedência. Aí já entram as questões éticas, né? Verificar com a direção as condições para início da sua fala. Verificar as condições para interação com o público, que pode ser até aqui no virtual também. Você vai responder perguntas durante a sua fala ou só depois? Por exemplo, ausências. Se você tiver de se ausentar, não chama o dispositor, não. Comunica com a direção e se ela quiser que você ajude a achar um substituto, aí tudo bem. Mas não coloca uma pessoa no seu lugar sem falar com a liderança da instituição. E uma coisa importante, a exposição espírita jamais deve ser tarefa única. Jamais deve ser tarefa única. Nós devemos fazer outras tarefas espíritas. Pontualidade, comprometimento, autenticidade, vestuário simples, limpo, adequado e nos sujeitarmos às avaliações, porque às vezes a casa quer nos avaliar. Na mocidade é muito comum isso, os jovens avaliam o expositor e passam para a coordenação da mocidade. Se a mocidade achar que vale a pena, ela entra em contato com o expositor. O pessoal achou que você não abordou direito isso aqui, ou que você falou mal de fulano, entendeu? Isso é importante, que a gente tenha esse retorno, né? De nossa parte, quando formos convidados, evitar sobrecarregar quem nos convida. Se a gente não puder anotar na hora o convite, a gente fica de ligar depois. Saber todas as condições da palestra, o tipo de público, os recursos que nós vamos ter disponíveis, horário, duração, flexibilidade, permissão para poder interagir.
anotar na nossa agenda, ter uma agenda separada, não deixar por conta da casa espírita te lembrar, porque aí é demais também, né? Isso é importante. Muito bem. Finalmente, vamos falar da atividade espírita online. Eu estava falando correndo para poder chegar nesse horário e a gente ter aí 20, 25 minutos para a gente falar agora sobre a atividade online, né? Que é o tema, o foco da nossa fala hoje é abordar essa questão. Então, por força aí do isolamento social, nós já estamos há alguns meses com a suspensão das atividades presenciais nas instituições espíritas, como palestras em auditórios e em salas de aula. Esse novo cenário das lives fez com que o nosso ambiente doméstico se transformasse, né, numa central de rádio ou de TV. É como se fosse isso, é um estúdio de rádio e TV. E tem um pressuposto de informalidade. Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão vendo aqui um dos cômodos da minha casa, com livros, com objetos pessoais ali, que, aliás, eu providenciei uma arrumaçãozinha aqui antes de iniciar. Eu preparei o ambiente, nós vamos falar sobre isso. Então, raramente nós vamos encontrar expositores, tem uns já são mais profissionais que outros, que têm estúdios, né, verdadeiros estúdios em casa, estúdios profissionais à sua disposição. Então, é fundamental que o palestrante online ele adapte o seu ambiente doméstico para evitar intromissão indesejável. Isso aqui virou um estúdio. Eu tenho uma porta aqui, ó, essa porta branca aqui, ela está fechada, não sei se está dando para ver aí onde eu apontei. Tem uma porta, é uma porta de acesso. Tem uma pessoa na casa, uma pessoa da casa sabe que não é para entrar aqui agora, porque eu estou fazendo uma apresentação ao vivo. Então nós temos que criar um ambiente. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? A preparação e os testes que a gente deve fazer para que a gente tenha certeza de um bom resultado. A gente tem que se preparar primeiro. Vamos lá, então vamos ao cômodo. A gente precisa escolher um cômodo da casa que tem uma posição estratégica, considerando o espaço para a gente colocar o material nosso de apoio, a iluminação, o equipamento de som, de imagem, né, os eletrônicos, a fiação, a conexão, porque nem todo mundo tem um notebook ou um celular. Cada um usa, às vezes as pessoas usam equipamentos mais sofisticados, iluminações mais complexas. Mas é preciso que a gente teste a funcionalidade desses equipamentos de antemão. Ou seja, devemos, de antemão, horas antes, testar o notebook ou o PC, o celular, ver bateria, carga, fone de ouvido se está funcionando, se a gente vai usar Bluetooth, se ele está funcionando, a qualidade do som, qualidade da iluminação, prepararmos o enquadramento da cena, o posicionamento do palestrante, verificarmos a quantidade de memória disponível, porque às vezes está sendo gravado num cartão de memória, e esse tipo de coisa. Então isso tudo precisa ser feito com antecedência, né? Não em cima da hora. Então vamos agora aprofundar em cada uma dessas coisas. Vamos falar do cenário, o nosso cenário, porque vai aparecer o expositor e vai aparecer alguma coisa em torno dele, né? Então, vamos lá. O local. Então, o local deve ser preferencialmente sem interferência visual, sem interferência auditiva, como movimento de pessoas, som de TV, som de animais domésticos, som de veículos de buzinas. Ou seja, o ideal é eu ficar num ambiente da casa que não capta o barulho da rua, o barulho externo, e isso nem sempre é possível. Nós estamos falando o ideal, não é? Mas o controle do ambiente interno é muito importante. Não é? Muitas vezes a gente está se apresentando, passa uma pessoa sem camisa por trás.
ou vem um barulho de alguém derrubando alguma coisa, alguém liga o som, toca o microfone, o telefone, perdão. Então isso nós temos de nos esmerar para que não provoque não aconteça esse tipo de interferência no processo. Cachorro latindo. Então a nossa experiência, por exemplo, nas reuniões de estudo que a gente faz semanalmente, no caso, com o nosso grupo mediúnico, nós não estamos podendo realizar a reunião presencial, então nós estamos mantendo o estudo. Muitas vezes colegas deixam o microfone aberto, cachorro latindo de toda altura. Então, hoje, felizmente, quando tem as reuniões de grupo, né, como nós estamos fazendo, as pessoas cooperam, deixam os seus microfones desligados, às vezes fazem como a nossa irmã pediu, para fazer como é que fala? As pessoas deixarem até a câmera desligada para não sobrecarregar o stream, né, a banda. Então, tudo isso precisa ser checado, realmente verificado. O ambiente focalizado, ele é importante, porque o ambiente focalizado, ele deve ser ajustado sempre em selfie, né? Eu vou apontar a câmera para mim. E nem sempre eu tenho um ajudante, eu tenho uma pessoa que vai lá e focaliza e fala, aqui, o melhor enquadramento é esse. Então, nós é que temos que cuidar disso aí. Nós temos que cuidar. Então, primeira coisa, olha o entorno. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso aqui não é referência, não. Alguém está vendo aqui algum porta-retrato com imagem pessoal, imagem íntima? Às vezes não tem muito problema, né, o tipo de imagem que está no porta-retrato. Mas às vezes vai ficar passando uma intimidade que é inconveniente. Alguém está vendo aqui o meu clube de futebol predileto, ou o meu partido político predileto, ou o pôster daquela banda de rock que eu gosto, ou daquela dupla sertaneja que eu amo? Então, nada pessoal, nada pessoal. Aqui nós temos que fazer a apresentação como se estivéssemos num ambiente neutro. O que precisa aparecer aqui é um pequeno cenário com a minha presença e um fundo que dê algum colorido na cena. E o enquadramento, ele é importante, o enquadramento dentro do possível. Aqui o topo da cabeça, ele deve ficar de maneira que não haja corte. E a parte inferior, ela pode ver aqui do meio do nosso peito aqui, né, acima do estômago aqui para cima, é o busto, vamos dizer assim. Isso é uma forma de enquadrar, pode ser só o rosto também, mas em geral, um pouco mais distante é melhor. O equipamento que eu uso, ele dá um zoom muito grande, eu fico muito perto. Não é um ajuste que eu fiz, mas é a posição que eu consegui melhor aqui, cuidando desses aspectos, né? Então, muito cuidado, né, com o que está aparecendo atrás da cena. Um varal com sutiã pendurado, uma garrafa de uísque ou de vinho, ou um copo de cerveja pela metade, alguém passando, né, usando esse tipo de coisa, coisa bagunçada em cena, bagunça, tá tudo rebentado. Muitas vezes a minha esposa vem aqui e olha, dá uma olhada para ver se eu arrumei as coisas direitinho aqui, porque graças a Deus, né, nesse tipo de coisa a gente pode contar com o auxílio feminino, com certeza. Então, o enquadramento também é importante, né, que a gente não fique nem muito distante e nem muito próximo. É preciso a gente fazer um teste, se posicionar e procurar manter essa posição durante a apresentação. Ok? A iluminação. A iluminação é um quebra-cabeça, sabe? Eu acho isso porque eu mesmo tenho certa dificuldade com a iluminação. Por exemplo, agora, nessa hora do dia, o meu lado direito aqui tem uma janela. Então, repara que o brilho aqui é mais intenso. Eu não consegui equilibrar totalmente o brilho do lado de cá, mas para vocês terem uma ideia, eu coloquei 3 lâmpadas aqui. Eu coloquei 3 lâmpadas. Elas não estão diretas no meu rosto, elas estão refletindo
na parede, e está tendo um certo equilíbrio. Então, olha, existe no mercado, naturalmente, lâmpadas apropriadas. O que é importante na iluminação, né? Intensidade e dispersão. Então, aí que tem que ter o equilíbrio, né? Então, a intensidade de luz ela tem que ser equilibrada ao equipamento. Cada equipamento capta a luz de uma maneira diferente. A webcam é de um jeito, o celular é de outro, se eu tiver uma filmadora é de outro. Então, a gente precisa experimentar aquilo. E eu ouvi dizer que tem plataformas, eu não sei se o Google Meet é uma delas, que vai oferecer um modo chamado modo pouca luz. Quando a pessoa está com pouca iluminação, a própria plataforma vai fazer a compensação da iluminação para ele. Então, são recursos que a gente pode utilizar. A dispersão da luz. A luz ela tem que ficar o mais equilibrada possível. No meu caso aqui não está acontecendo. Tem pontos de sombra, eu consigo perceber aqui, olhando a minha imagem, que meus olhos estão muito escuros por causa dos óculos. Às vezes aparecem sombras onde não deveria aparecer. Então existe aquela famosa lâmpada redonda, que faz circular, melhor dizendo, que faz uma distribuição boa de luz no nosso rosto. Eu ainda não experimentei e eu particularmente tenho um certo temor que quando eu colocar, se eu usar esse tipo de luz, de lâmpada, ela vai dar o reflexo com 2 anéis brilhando aqui no meu óculos. Então, cada caso precisa ser analisado, a gente precisa tentar, aos poucos, com a experiência, nos esmerarmos para poder melhorar para o público que está nos assistindo a intensidade, a dispersão e tem a questão do contraste. Muitas pessoas colocam o celular ou o notebook embaixo do rosto. Coloca embaixo, o foco vem de baixo para cima. Então fica pegando aqui seu queixo, fica pegando aqui as narinas, fica dando uma sombra indesejada e muitas vezes pega também uma luz que está no teto ou que está atrás, aí dá um contraste ou fica escuro porque a luz está brilhando mais. Ora, já que é para caprichar, então vamos observar tudo isso. Vamos tentar fazer a coisa ficar um pouquinho mais profissional, né? E o ruído de fundo? O ruído de fundo é o seguinte, eu vou citar 2 equipamentos aqui, vocês vão lembrar o que dá ruído de fundo. Ventilador, ar-condicionado. Tem auditório que a gente já frequentou, que nós levamos um gravador para gravar o palestrante falando e tá aquele barulho do ar-condicionado. Então isso pode acontecer na nossa casa. Um ruído de fundo. Muitas vezes ele é eliminado no próprio microfone e não capta o ruído de fundo. Então a gente precisa testar. Se não tiver jeito, se eu tiver na minha casa ligar ar-condicionado ou ligar ventilador, eu preciso ver se ele está interferindo. Por exemplo, eu estou com o ventilador ligado ali num canto, um ventilador pequeno, ele não está nem apontado para mim, ele está apontado para o lado oposto, só para circular o ar um pouco. Mas o som que ele faz é tão baixinho que o som do meu próprio notebook, do meu próprio PC aqui, do cooler do PC, ele é mais alto que o ventilador. Então o ruído de fundo é importante e a captação do microfone, ela vai nos ajudar com isso aí, né? Se eu coloco o microfone muito distante da minha boca, né, da minha fala, pode ser que ele não capte bem a minha voz e vai pegar mais o ruído de fundo. Então é importante a gente, como eu disse, sempre fazer o teste, preparar tudo direitinho antes, para a gente ver qual a melhor maneira de agir. O telefone, né? O meu telefone celular, por exemplo, está no modo avião, as notificações estão desligadas para não haver interferência durante a apresentação. O telefone fixo da casa, outro celular, ou coloca longe, ou desliga, ou coloca no modo silencioso. Se eu vou fazer simultaneamente a minha própria apresentação, um PowerPoint, e eu vou combinar com o pessoal da casa que eu quero colocar o slide, né, colocar a lâmina em vez de a minha figura, minha bela figura aqui, ou se eu quero ficar intercalando, ora a apresentação, ora eu.
Então vamos caprichar nessa apresentação. Em primeiro lugar, preparar com letras grandes, com letras que as pessoas possam ler com conforto. Organizar a apresentação, não fazer uma apresentação para eu ficar lendo, é para as pessoas assistirem. Às vezes eu quero mostrar um diagrama, um gráfico. Eu usei esse recurso uma vez quando eu fui fazer a apresentação sobre as bem-aventuranças. Eu queria mostrar num gráfico os degraus evolutivos. Aí eu fiz essa apresentação como experiência. Mas eu, da minha parte, eu particularmente prefiro usar só a fala, o gestual, mas nada impede que a gente use o material de apoio, só que nós achamos que é ético e é importante o seguinte, que a gente pergunte à instituição, à casa anfitriã, se ela nos dá autorização para fazer isso, e outra, se a direção doutrinária da casa deseja ver o conteúdo que eu vou apresentar antes. Porque isso não pode ser considerado ofensa ou desconfiança. É um direito da casa. Como nós dissemos, eu estou usando o espaço da casa. E se eu projetar uma frase inconveniente, se eu projetar uma imagem que a casa não deseja que eu projete, então é uma coisa educada, é uma parceria. Pelo menos perguntar, ó, eu vou apresentar um PowerPoint aqui, vocês gostariam de ver antes? E a gente não se incomodar se isso acontecer. Interferências. Vamos, por favor, evitar sair de cena durante a apresentação. Ô, gente, espera aí um tiquinho que eu tenho que ir ali. Não. Permanecer em cena o tempo todo. Conversar com pessoas da residência enquanto a gente está apresentando. Permitir a presença de crianças ou de animais, a não ser que isso faça parte do show, porque tem expositor que está fazendo isso. Nós não somos contra. A questão é saber se é válido no contexto que eu estou fazendo para a casa. É a casa que está me convidando ou é o próprio palestrante que está fazendo? Se está saindo por iniciativa dele, então ele faz o que ele quiser. Mas se é a casa e eu quero colocar uma criança em cena, ou pegar meu cachorrinho e pôr em cima da mesa, é para eu fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Eu posso sair para ir ao banheiro durante a apresentação? Então, temos que cuidar disso aí, né? As gesticulações, temos que ter cautela. Eu, por exemplo, cometi uns erros aqui durante essa minha fala. Eu cocei o nariz, eu arrumei o óculos. O ideal é a gente não ficar se coçando, né? Limpando o ouvido, limpando o nariz, assoando o nariz, limpando o óculos. Então, isso acontece. E é por isso que a gente chama atenção. Para alguns vão dizer, nossa, que absurdo, a pessoa limpando o ouvido durante uma apresentação, mas eu já vi acontecer isso. Faz sem prestar atenção, faz por hábito. Agora é hora de nós ganharmos consciência de que nós viramos atores, nós somos apresentadores. Então é preciso ter uma cena equilibrada, precisamos ter algo que vale a pena ser visto, né? Algo bem feito, bem equilibrado dentro do possível. Outra questão é beber água. Beber água não tem muito problema se a gente tiver moderação. Eu, por exemplo, estou com sede aqui agora e está meu copo d'água ali, eu estou evitando, estou deixando para o final. Mas tem expositor que fica bebendo água sem parar. Isso pode ser assim um pouco considerado um certo exagero ou sem ética por parte de quem está assistindo, sentir que a pessoa está com muita liberdade ou que não deveria fazer aquilo, né? Em auditório, por exemplo, a gente deve evitar ficar exagerando a bebeção de água o tempo todo, né? E o olhar? O nosso olhar é a grande fonte de comunicação. Então a gente tem que olhar para a lente, para a câmera. Está aqui, ó, o máximo de tempo possível. Eu posso olhar para um lado, para o outro, eu vou fazer uma leitura. Variar o olhar não tem problema. Mas se eu estou falando de um equipamento, por exemplo, um celular, ou se está aparecendo a minha própria imagem, a minha imagem está no PC, mas eu não estou olhando para ela porque eu coloquei meu PowerPoint por cima. Exatamente para eu não ficar prestando atenção em mim mesmo. Eu quero prestar atenção na lente.
para o meu olhar ficar no público. Então isso são dicas importantes, a gente posicionar o texto, posicionar de forma que fica logo do lado da lente para eu ficar com o olhar voltado para as pessoas. Se eu vou participar de uma videoconferência, ou seja, tá eu, fulano em cena, o que nós gostaríamos de alertar é a gente tomar cuidado quando tiver um irmão ou irmã falando e não for a minha vez, e ele tiver com a palavra lá 10, 15 minutos, o que eu fico fazendo durante esse tempo? Porque não é educado, enquanto uma pessoa está falando, eu ficar mexendo em outras coisas, lendo livro, as pessoas perceberem que eu fiquei dispersivo. Eu tenho que ficar prestando atenção no colega, assim como eu gostaria que eles ficassem quando eu estiver falando. Com relação ao conteúdo, nós temos que ter muita atenção com a nossa fala, muito cuidado com as nossas afirmações, ainda mais nessa atualidade, né? A gente tem que tomar cuidado para que a nossa fala não seja considerada ofensiva, preconceituosa a essa ou aquela pessoa, classe, categoria. A missão é divulgar o evangelho, a doutrina. Eu vou contar para vocês aqui rapidamente um caso que aconteceu comigo que me pegou de surpresa. Eu fazendo um seminário sobre visita fraterna a convite numa instituição, nós projetamos uma lâmina lá que mostrava as pessoas na visita e chamamos a atenção para o vestuário. Nós apresentamos um homem vestido com camisa esportiva, com um clube aqui de Belo Horizonte, para mostrar que não deveria usar isso, né, na visita fraterna, e uma mulher com uma blusa com uma certa transparência e decotada, que não é preconceito nosso, mas não é conveniente para um ambiente de visita de paz no lar. A pessoa vestir dessa forma, por razões óbvias de despertar sensualidade, etc., e atrapalhar um ambiente espiritual. Falamos sobre isso com naturalidade, pois não é que no final veio uma reclamação de que uma pessoa se sentiu ofendida, porque eu estava com preconceito com a roupa que ela estava usando, e eu nem vi. Então, nem estava sabendo, nem imaginava que isso pudesse acontecer. Mas é perigoso, né? É algo que a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a forma de falar, com a forma de nós nos dirigirmos a categorias, a classes, a pessoas de outras raças, outras religiões, de outro sexo. Isso é muito complicado. A gente tem que tomar um cuidado para não ofendermos e para que as nossas palavras não sejam confusas. E para nós encerrarmos, as condições para as palestras virtuais, em muitos aspectos, elas são diferentes daquelas da tribuna tradicional, onde o palestrante interage com as pessoas, né, pelo olhar, pelo gestual, como nós falamos. Então nós queremos alertar, você estará sozinho quando você fizer a sua palestra online. Mas as suas responsabilidades, se elas não forem as mesmas daquelas que quando você está no auditório, elas podem ser ainda maiores, uma vez que provavelmente o seu vídeo, aquilo que você estiver fazendo, vai ficar gravado e vai ser, vamos dizer o outro, vai ser espalhado na rede para o público em geral. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, fazermos um preparo, levarmos essa situação a sério, tá certo? E nos esmerarmos para a gente agradar o público o máximo possível. Eu ia fazer uma coisa aqui e não vou fazer, porque não vai dar tempo, porque a gente tem que respeitar o tempo, né? Então eu vou só recomendar. Eu ia ler do livro Conduta Espírita, a mensagem número 14, Conduta Espírita na Tribuna. Estão todos os irmãos convidados a fazerem essa leitura e identificarem nas palavras do Espírito André Luiz, nas suas orientações, os tópicos que nós elencamos aqui e que estão alinhados com a orientação da espiritualidade para nós.
Pode ser consultada a Bíblia para estudar e dar referência? Certamente. A Bíblia deve ser consultada para estudo e referência. Só que a interpretação é espírita. Então, felizmente, nós já temos livros que trazem as máximas de Jesus, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como as interpretações de vários versículos do Novo Testamento e alguns do Antigo, nos livros de Emmanuel que nós citamos, né, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e assim por diante, Coragem. Então esses livros, Coragem não é interpretativo, são mensagens de vários espíritos. Então esses livros nos ajudam. O único alerta é, ao lermos a Bíblia, vamos dizer assim, a gente se perder na nossa interpretação pessoal. É bom a gente ler o interpretador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estou com o livro aqui na mão, aqui, quer ver? Ó, eu comecei a ler... Desculpa a bagunça aqui, o livro estava debaixo de uma garrafinha ali e caiu. Esse livro aqui é fantástico, ó, O Sermão da Montanha, de Huberto Roden. Ele não é um livro espírita, esse senhor é um filósofo, mas a fala dele é 100% alinhada com o espiritismo. Nós ouvimos da Sueli Calda Schubert, que é um dos autores prediletos dela, então ele faz interpretação da Bíblia, do Novo Testamento, com suas palavras. O Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, que a gente não encontra à venda, mas que tem na internet, que é uma análise profunda do Evangelho, com vários tipos de interpretação. Então a Bíblia é a base de tudo, mas o principal é a interpretação espírita. Ok, Marcelo, vou para a segunda pergunta da irmã Liana Balieiro. Boa tarde. Seria de bom grado se a Casa Espírita orientasse seus expositores quanto aos objetivos a serem alcançados no tema e também uma bibliografia de referência? Sem dúvida, e é uma obrigação das áreas doutrinárias das casas espíritas passarem orientação. Você recebeu o tema, a abordagem desejada, a bibliografia. Vou citar o caso de duas instituições que fazem isso. A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus e o Grupo Sheila. O Grupo Sheila, as pessoas te convidam, mandam para você por e-mail a abordagem, olha, para você abordar tal tópico dentro desse assunto, e a bibliografia que nós sugerimos é essa. E eu vou mais além. Eu gosto do envolvimento da Casa Espírita no processo de avaliação do expositor, porque eu acho isso fundamental. Nós não devemos, melhor dizendo, convidar alguém para falar no meu espaço e ninguém lá ver se foi bem, se foi mal, não dar retorno para a pessoa, não falar para ele, ó, eu gostaria que você fizesse assim, isso e aquilo. Ou seja, você dá a referência, você observa, você deduz se foi alinhado com a sua referência e depois você dá o retorno se for necessário. Se foi muito bom ou se foi muito ruim, é bom dar o retorno. Se ficou dentro do plano, não há necessidade de dar o retorno. É a forma como nós entendemos seja o ideal. Se o expositor foge do assunto ou faz alguma citação errada, como podemos agir? No presencial, evitar corrigir o expositor na hora que ele acabou de falar, de cometer o erro, porque pode humilhá-lo, às vezes não foi intencional. É uma situação muito delicada, depende da extensão do erro, que às vezes é um lapso de memória e não vai provocar um constrangimento. Mas muitas vezes é preferível corrigir depois, fora daquele momento, exatamente para evitar essa situação constrangedora. Mas dentro do possível, se houver uma forma de fazê-lo de maneira educada, a não ferir susceptibilidades, aí pode ser aberto a que se faça esse tipo de correção. Naturalmente, se o expositor falar alguma coisa que fira o princípio da casa espírita que ele está representando,
ele vai ficar sujeito a, talvez, né, ser corrigido ali, receber uma observação. Mas na nossa casa, quando nós coordenávamos a área doutrinária, a gente sempre recomendava: deixa passar, vamos conversar com ele depois, a gente esclarece o público depois, para não causar constrangimentos. Marcelo, temos visto que acontece curso para expositor específico para a juventude. O que você nos fala sobre isso? Tem que ter mesmo? Olha, eu acho que pode ter, porque o jovem merece um tratamento diferenciado. A comunicação com o jovem, ela precisa ser no nível que eles se sintam entusiasmados. Às vezes, um curso formal de expositor, como esse aqui, um curso para o público em geral, só para os adultos, para pessoas mais maduras, muitos já são pais, já são avós, já são casados, já passaram por experiência conjugal, melhor dizendo, né? Então é diferente. O jovem, ele tem anseios, expectativas. Então, eu acho, particularmente, que você unir as duas coisas, ou seja, você passar para o jovem esses princípios que nós mostramos, como a estrutura de conduzir, de estudar, de montar uma palestra, e dar a ele a liberdade dele fazer a coisa, às vezes lúdica, ou usando recursos que os jovens costumam usar. Isso é interessante. O que a gente deve evitar é que o jovem introduza elementos que não devem estar presentes. Por exemplo, nós tivemos uma vez, numa instituição espírita, uma reunião de jovens e que estavam lá fazendo um teatro, apresentando uma peça espírita pequena para fazer uma representação de uma passagem de Jesus, e de repente eles colocaram um vídeo de uma banda de rock nacional e dançaram e etc, e tocou lá como se diz na gíria, um pauleira lá no auditório da Casa Espírita. Então o que aconteceu? Faltou ali uma conversa com a direção para orientar: ó, esse tipo de coisa que não temos permissão. Você quer a musicalidade? A musicalidade tem que ser a musicalidade espírita cristã. Não deve ser essa musicalidade popular. Então, estou dando um exemplo. Então, eu acho que o jovem, para ele ser estimulado, ainda mais que hoje em dia, muitas vezes, ocorre uma distância entre a criança sair da evangelização e ir para a mocidade. Muitos não seguem esse caminho. Muitos se dispersam ali, nesse momento. Então, alguma coisa tem que atrair o jovem. E a arte é importante, o teatro, a pintura, a poesia, a literatura. E a palestra também ela deve ser importante, mas que eles façam de acordo com o jeito que eles gostam de fazer. E também estimular o jovem a participar da palestra pública doutrinária da Casa Espírita, né? Ele também tem um momento adulto, que ele vá lá na palestra espírita na casa e se apresente. E na palestra virtual, com certeza, é a nossa modesta opinião. Podemos fazer referências científicas para ajudar a raciocinar em cima de uma das respostas do Livro dos Espíritos? Tudo bem, Madalena? Um abraço para você. Certamente que pode. O Espiritismo, ciência, religião, filosofia, se for algo que for auxiliar a base, o princípio cristão do ensinamento. Como é que a gente fala sobre passe sem falar de fluido e sem voltar à ciência, não é isso? Sem falar do perispírito, sem falar do nosso organismo físico, da alimentação, isso não é ciência. Então, muitos introduzem a física quântica. Nós não temos a bagagem para chegar a tanto, mas se for para poder elevar o ensinamento de Jesus, se for para direcionar a moral e a ética, com certeza vamos lembrar do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência com a Religião. Não é isso? Marcelo falou em evitar citar obras e autores não espíritas. Contudo, e quando o tema da palestra é mais amplo?
Lembrando que o Espiritismo, além da religião, também é filosofia e ciência. Você continua só a responder a pergunta dela aí, na sua última fala. Qualquer tema da doutrina espírita, ele vai ter que cair ou na questão doutrinária, os 15 princípios doutrinários da doutrina, ou na questão evangélica, a interpretação do evangelho, ou na base científica que a doutrina está envolvida, como nós dissemos, por exemplo, pensamento, passe, esse tipo de coisa, né, mais científico. E tudo isso nós devemos, como expositores espíritas, nos ater a livros espíritas, a autores espíritas, e o que estiver fora do espiritismo fica num outro ambiente. Nós temos que nos ater ao espiritismo, senão a doutrina corre o risco de se perder justamente pela infiltração de outros pensamentos, de outras doutrinas. Nós voltamos a dizer, a doutrina espírita é pródiga em tudo que você pensar. Nós temos compositores, nós temos poetas, nós temos autores literários da mais variada ordem, tanto encarnados como desencarnados. Por que nós precisamos de autores de fora da doutrina? É por causa do nosso gosto pessoal. Então, do nosso gosto pessoal, eu vou citar aquela banda fulana de tal que eu gosto, o time de futebol ali que eu gosto, ou a literatura brasileira, o romance de fulano e ciclano. Isso não é espiritismo. Espiritismo é falar da literatura espírita, do ensino espírita. Gostaria que abordasse a questão do movimento. Há palestrantes que se movimentam exageradamente, giram a cadeira de um lado para o outro, aproxima e afasta o rosto, gesticula as mãos na frente da cama e outros movimentos. Pois é, o movimento, às vezes é por causa de um tique nervoso, né? Eu, por exemplo, estou vendo o Herbert ali, ele está sacudindo para lá, para cá, para lá, para cá, eu estou vendo ele dançando na cadeira ali. Muitas vezes a gente faz isso até para a gente relaxar um pouco, né? Você gira para um lado, gira para o outro, ou vai. Quando vai muito para frente é ruim porque tira o foco, tira o brilho e tal. Não há necessidade da gente ficar igual um robô, igual uma múmia paralítica ali, né? Parado ali, totalmente estagnado. Um dos truques quando você apresenta em público é justamente você às vezes movimentar um pouco, você gesticular. Então, não vejo problema nisso, não. Depende de cada um, da forma como faz. Agora, se a pessoa estiver fazendo errado, né? Estiver exagerando, estiver prestando atenção em outra coisa enquanto ela faz o movimento, ou se desfocando, aí realmente pode haver algum malefício, né, para a situação. Boa tarde. Teria algum seminário online prático? A exemplo dos que tinham nos seminários presenciais para a prática e aprovação dos novos candidatos expositores. Aí já não é comigo. Aí é um caso a pensar. Tem que ser com a organização doutrinária da aliança ou das casas espíritas promover tal tipo de situação. Ia ser um esforço grande, porque nós tivemos experiência por mais de 10 anos como monitor de curso de expositor espírita na nossa casa, que é o Glacos. E para fazer a seleção de expositor é o seguinte, para a presença em público, não basta simplesmente fazer o curso, estar lá presencialmente num curso, e você já ter seu lugar garantido na tribuna. Justamente porque, na hora de você fazer a sua prática, você pode se demonstrar totalmente inábil para essa tarefa, que infelizmente pode acontecer. Há pessoas que têm vontade, mas não têm habilidade. Então, é importante isso que esse irmão colocou, ter a prática, porque o exercício vai mostrar se a pessoa está capaz ou não. Eu acho que a Casa Espírita, nessa realidade nossa, ela precisa promover esse tipo de coisa, porque eu acho que não vão aceitar, eu fiz o seminário do Marcelo, quero falar. Será que é assim que vai acontecer? Não creio. É preciso dar oportunidade para as pessoas e criar um espaço para elas de forma adequada, né, através desses exercícios. Qual a diferença entre expositor e orador espírita? Orador é um conceito geral daquele que fala para um público. Então isso é orador. O expositor é orador, mas ele expõe, ele
ele leva um material específico, ele pode fazer a apresentação com recursos. Isso não é só no espiritismo. Ele leva uma projeção, ele faz ele mostra um mapa ou um gráfico, ele usa um recurso, ele vai usar um livro, vai ler um pedaço do livro. Então o expositor ele trabalha com uma série de recursos e vai usar a oratória como um recurso para se comunicar. Então, geralmente, a Casa Espírita ela oferece o curso para expositor e não para orador. Orador seria o curso para ele usar a voz, só isso. Como usar a voz, como fazer exercício de aquecimento de voz, como fazer, né, aqueles exercícios que os... como é que é aquela categoria que mexe com a fala? Nossa, fugiu aqui. Fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo usa isso, né? É o que a gente queria dizer. Então, é isso aí. Acredito que mesmo para aqueles que têm experiência em exposições espíritas, a exposição online se apresenta como um novo desafio. Essa irmã, ela não colocou uma pergunta, mas ela fez uma afirmação correta. É um desafio, porque as pessoas precisam compreender essa realidade nova, que pode se estender por muitos e muitos meses ainda. Nós não temos nenhuma perspectiva de retorno presencial. Muitos estão se apresentando para as tarefas espíritas virtuais e é importante que as pessoas se preparem melhor, né? Que elas se apresentem melhor. Então é um desafio realmente, e os esforçados vão conseguir vencer o desafio. O seu livro foi atualizado com essa nova prática de exposição online? Se não, você pretende atualizá-lo? Bom, vamos falar um pouco então sobre isso. O meu livro, Em Torno do Microfone, Reflexões para a Tribuna Espírita. Ele tem uma edição impressa que esgotou-se. Então nós pretendemos, quem sabe no futuro, mas não atualmente, soltar uma versão em PDF, mas não é o momento. Então, enquanto esse momento não surge, o que nós fizemos? Vocês podem anotar aí quem quiser. O livro está na íntegra no meu canal do Espiritismo. Chama-se Marcelo Orsini Espiritismo, no YouTube. Lá tem 3 playlists. Tem uma playlist de vídeos caseiros, tem uma playlist das lives, que eu já fiz, e tem uma playlist que é Em Torno do Microfone, que é esse livro. Então eu criei... Em cada capítulo eu fiz um vídeo-livro e eu incluí um capítulo a mais para falar dessa apresentação online, que é um capítulo que não tem no livro impresso. Então não tem como eu reeditar o livro com esse capítulo, porque ele não vai sair impresso novamente. Mas ele está no meu canal Marcelo Orsini Espiritismo, o capítulo 51 do livro Em Torno do Microfone. Como falar o microfone, Marcelo? Olha, nós vamos falar com a nossa voz natural, não é? Tem que ser a minha voz natural. Mas eu ainda estou confuso com o que ela está querendo saber. Eu acho que a entonação, como eu disse, a entonação, a distância ao microfone, você não falar de forma repetitiva, variar a tonalidade da voz, você falar mais alto, mais baixo, mais rápido, mais lento. Isso prende a atenção. Às vezes a pessoa ela começa a ficar sonolenta porque você está usando o mesmo ritmo, de repente você varia um pouco a tonalidade, o ritmo, o andamento, aquilo chama a atenção. É um truque de oratória que pode ser usado. Espero que eu tenha respondido. Marcelo, fale, por favor, da importância da transformação moral. Claro que não se exige perfeição, mas a exemplificação. Então eu vou contar um exemplo. Zu, um abração para você, viu? Tudo de bom para você aí, para sua família. Saudade aí do tempo que nós ralamos juntos no Glacos, lá na evangelização. É o seguinte, estava uma companheira nossa na fila do supermercado, próximo da casa de Glacos, e ela é expositora, e ela estava já para pagar o caixa, as compras que ela fez, e uma pessoa atrás dela.
Então, teve um erro cometido lá pelo caixa, uma indisposição, quando ela disse para mim o seguinte: a hora que eu ia soltar os cachorros em quem estava lá no caixa, que eu já ia brigar, a pessoa que estava atrás de mim bateu a mão nas minhas costas e falou assim: você que é a fulana que fala no Glacus? Aí bateu nela aquela realidade, né? Ela gelou, ela falou: nossa, se eu tivesse feito o que me deu vontade aqui, a minha imagem como expositora estaria por terra com essa pessoa. Quer dizer, ela vai lá me ver no auditório e eu estou aqui fazendo malcriação, fazendo palavrão, fazendo sei lá o que ela ia fazer. Então, é muito importante a gente entender que a partir do momento que a gente se torna uma figura pública, mesmo que o público seja pequeno, presencial na casa espírita, ou seja, o público de internet, que aí nós não temos controle quantos somos, muito cuidado com a forma como a gente age fora da nossa casa, na via pública, entre os vizinhos, a nossa conduta moral. Isso tem que fazer parte do meu crescimento como espírita e, naturalmente, como expositor, como lembrou Azul. Se eu apareço fazendo uma palestra espírita e as pessoas vão lá no meu Instagram, sei lá onde, e eu tô lá cheio de copo de drink, de bebida, de chopp, de farra. Ora, nós não somos moralistas aqui, ninguém está dizendo que está proibido você fazer o que você quiser na sua vida pessoal. Nós não temos nada a ver com isso. Mas se você é expositor, você está se expondo. Então você precisa tomar precaução com a sua figura pública e isso vai fazer parte da sua transformação moral, sim. É preciso cuidar mais da forma como você lida com as pessoas, com seus parentes, com seu cônjuge, com seus filhos, a sua postura em casa e fora de casa. Sobre a prioridade de leitura dos livros espíritas, claro que os mais importantes são aqueles da codificação de Kardec, mas e depois? Dedicar-se à série André Luiz aos romances de Emmanuel, aos Joana de Anjos ou aqueles de Leon Denis e sucessores de Kardec? Todos esses, falou tudo, tá tudo ótimo, só citou livro bom. O problema é quando a gente lê alguns livros espíritas que não fazem parte da base da codificação. A gente lê um romance, que não é André Luiz, lê um romance qualquer, né, espírita, e acha que por causa disso e por causa de palestras que eu ouvi, coisas que me contaram, eu já sei o espiritismo. É preciso ler a doutrina, ler o Kardec, Emmanuel, André Luiz, todos esses, ler os precursores, ler os contemporâneos, o que quiser. O importante, temos autores encarnados bons da atualidade, mas como é que a gente vai saber se eles são bons se a gente não tiver lido o Kardec para poder comparar? Então, pelo menos, ler Evangelho segundo o Espiritismo, buscar informações em O Céu e o Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tudo isso faz parte. Ah, mas vai levar muito tempo para eu ler, mas quem está com pressa? Vai fazendo aos poucos. Pega os desafios à medida que surgirem os temas, procure os livros, estude os temas naqueles livros e aos poucos vai expandindo seu conhecimento. É isso mesmo. Com a nova realidade da exposição online, todo expositor tem compromisso com a exposição com ampla divulgação? Desculpa, você perguntou toda pessoa, foi isso? Não, todo expositor tem compromisso com a exposição com ampla divulgação? Não tem dúvida. Onde que vai parar esse material aqui que eu acabei de falar? E se eu tiver falado alguma coisa aqui que estiver incorreta? E se eu for, agora saindo de mim, eu um qualquer, e se eu for uma pessoa irresponsável e passar a dar informações que não são do Espiritismo como se fosse? Nós ficamos sabendo de trabalhos que estão fazendo aí, que estão querendo reconstruir o Livro dos Espíritos. Reconstruir. Estão consultando outros espíritos aí para completar o Livro dos Espíritos, reescrever o Livro dos Espíritos. Então, veja bem, uma pessoa que não tiver o fundamento da doutrina, entender como é que a coisa funciona, se ela estiver chegando agora, ela pode achar, olha que bacana, já estou pegando uma coisa moderna aqui.
E, na verdade, isso é um absurdo, porque isso parece uma mistificação que esses médiuns estão recebendo lá, que tem espíritos mais superiores que aqueles que estavam com Kardec e que estão corrigindo ou completando o livro dos espíritos, atualizando o livro dos espíritos. É isso que nós ficamos sujeitos quando a gente não tem a base. A base de qualquer edificação é um tijolinho de cada vez. Então nós temos que ir estudando aos poucos até que a fundação esteja sólida e nós mesmos, saibamos separar o joio do trigo.